Boa tarde, comunidade 247. Boa tarde, companheiros e companheiras, amigos da TV 247. Eu sou Daphne Ashton. Estamos aqui de novo, estávamos agora mesmo, voltamos com outra entrevista. Estou aqui com o deputado estadual Betão, do PT de Minas Gerais. A gente vai falar de pautas sobre as privatizações, né, as privatizações do governo Zema. Vamos falar um pouquinho de educação também, mas já queria agradecer ao deputado Betão de ter aceito o nosso convite e estou aqui com a minha companheira de entrevista, Andréia Truz. Tudo bom, Andréia? Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, deputado Betão. Boa Boa tarde, tarde. presidente Lula. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, Daphne. Então, vou apresentar aqui o deputado Betão, deputado estadual, eleito em Minas Gerais pelo Partido dos Trabalhadores, professor de Geografia, então a gente se identifica, eu sou professora também, eu sou psicanalista, mas e professora também, a Andréia também é professora de História. Né? Eita, está em casa. Estamos em casa. Então, o senhor se licenciou das salas de aula para exercer essa função, né, e representar a classe trabalhadora, a juventude na Câmara Municipal, né? Começou aí no movimento estudantil, depois foi para o movimento sindical, né? Então, tem uma luta aí, inclusive, que é muito importante a gente mencionar, a luta pela liberdade do ex-presidente Lula, que a gente vem aqui insistindo tanto tempo na TV 247 também, e contra o golpe da presidenta Dilma. Deputado, vou pedir já para o senhor já, né, fazer aí uma introdução da sua luta na Câmara, por que se tornou representante da classe trabalhadora aí no Partido dos Trabalhadores, qual foi aí a inspiração para começar essa luta? Tá, boa tarde, então, Daphne, Andréia, é um prazer estar novamente aqui na TV 247. Na verdade, nós iniciamos nossa militância, como você disse, no movimento estudantil, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Diretório Acadêmico de Geografia, 35 anos atrás, 36, né? Depois eu fui para o Diretório Central dos Estudantes, me formei, me tornei professor, Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, da direção, CUT. Bom, fomos galgando, me tornei vereador lá em Juiz de Fora e agora fomos eleitos aqui para deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Com uma característica interessante, tanto no mandato de vereador quanto na Assembleia, né, o mandato para ser um ponto de apoio para as lutas da classe trabalhadora, né? A gente entende que nesse quadro do parlamento você tem que fazer a opção, né? Não tem jeito de se atender a classes sociais antagônicas, né? Então, o nosso mandato está sempre voltado para atender os interesses da classe trabalhadora. E aí a gente vai travando as lutas, né? A gente vai buscando aquilo que os sindicatos, a sociedade organizada, né, de trabalhadores, do movimento quilombola, do MST, trazem para a gente tenta resistir, né, aos sempre ataques, né, que são feitos contra os trabalhadores e também apresentar projetos de leis de acordo com as demandas que nos apresentam. Muito importante essa questão aí dos trabalhadores também do campo, né, que estão sendo tão atingidos hoje com esse governo federal que está querendo licença para matar no campo, principalmente também, né? Queria dar o excludente de ilicitude já está em prática, né? Basta ver Paraisópolis. Exatamente. Queria dar saudar aqui a Adriana Brito, que está aqui com a gente, a Debiano Rodrigues, diz Betão, meu representante nas lutas de Minas, Simone Vieira, minha amiga Simone Vieira, também sempre dizendo que o senhor está sempre na luta pelos trabalhadores. Andréia Truz, passo para você. Boa tarde, Betão. Eu sou uma paulistana bem mineira, porque eu fiz faculdade na UFOP e meu marido é da Zona da Mata, Visconde do Rio Branco, quer dizer, que essa realidade de Minas é muito familiar, né? E sempre são questões que a gente levanta, né? A gente tem falado muito a questão da mineração, a gente tem levantado muitos movimentos ligados à mineração, mas eu vou puxar um pouco um outro ponto. Vamos começar pela nossa área, que é a educação, né? E Sim. que é uma coisa que me causa um pouco de aflição pensar que também foi boa parte dos nossos colegas que colocaram o Zema no governo do Estado, mesmo sabendo, com tanto alarme que foi dado, olha, a gente já viu a realidade do governo do Aécio, né, que é uma realidade dentro de uma perspectiva de corte de salário, né, já tinha falado, aviltado com relação a isso, e realmente não deu outra
o Zema entra e esse desprezo total à educação, não é? E aí, junto com o governo federal, acho que a gente vai começar um pouco por aí, junto com o governo federal, esses ataques todos à educação. E a realidade de Minas é uma realidade que ela é muito específica, porque ela tem uma realidade econômica que é voltada à mineração, ela tem uma realidade econômica que, por conta também das universidades federais, impulsionaram também algumas cidades, o crescimento das universidades, das faculdades privadas, né? E que isso gera toda uma renda para a cidade. Se a gente pegar, por exemplo, né, a minha relação que eu tenho com Ouro Preto, ou Mariana, ou se a gente pegar, por exemplo, Viçosa, não é? Você acaba, né, se você tiver algum tipo de corte mais efetivo no processo educacional, você acaba com a cidade, você acaba com o município. Né? Então, como é que tem sido essa luta num processo geral, desde os cortes com relação às bolsas de pesquisa, como é que tem sido esse embate, porque isso vai incidir também nas universidades privadas, né? E que é uma realidade de emprego, de trabalho para Minas Gerais também, né? Sim. Não, aqui nós temos vivido aqui desde o início do ano, é verdade que Minas Gerais vive uma crise causada especialmente pela Lei Candir, né, que Minas Gerais é um grande exportador de minério, né, que não é taxado, que gerou uma dívida muito grande. E na grande quantidade de isenções de impostos que são dados para grandes empresas, principalmente os mineradores, e que agora está sendo enviado para a Assembleia Legislativa um aumento de 12% nas isenções. Então, tudo isso causa uma crise aqui também na educação. Assim como nós estamos vivendo no governo federal, né, aqui você também vive corte na educação. Nós tivemos aqui a demissão de vigilantes de escolas, o fim da escola integral, depois nós conseguimos recompor parte dessa escola integral através de uma luta que foi travada aqui na Assembleia Legislativa, né? E mudanças, né, que o governo Zema tem apresentado, que normalmente atinge a educação com base no financiamento. O próprio financiamento de pesquisas, né, que tem um financiamento por parte da FAPEMIG, né, havia um corte, agora está sendo apresentado aqui um projeto de lei que, se cortar o dinheiro da FAPEMIG, se não for recomposto, pode dar problema, inclusive, de perda de mandato, né? Então, nós vamos tentando ajudar aqui a recompor essa questão. Agora, o pior são as pautas, né, que chegam a todo momento aqui para a gente estar discutindo dentro da Assembleia, tipo escola cívico-militar, partido sem escola, adoção do novo Plano Nacional de Alfabetização, né, que trabalha com o método fônico, excluindo o método construtivista. Né? Então, todas essas discussões aparecem aqui como estão aparecendo em todo o Brasil. Né? Felizmente, alguns lugares têm sido derrotados, outros são aprovados. Né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, teve uma luta grande na Câmara Municipal de Belo Horizonte que acabou aprovando esse projeto inconstitucional, que é a Escola Sem Partido, que, ao fim e ao cabo, torna o aluno um dedo duro, né? Porque ele tem um artigo, né, que é aquilo que a Damares, né, a ministra Damares, quer fazer, criar um canal em que a criança, né, com o discernimento que ela acha que a criança tem, vai identificar se o professor é um doutrinador ou um erotizador, que é isso que é falado dentro da Assembleia. Eu queria saber o que é um professor erotizador, né? Mas isso aparece a todo tempo aqui na pauta, na Assembleia, e que a gente tem que travar essa luta. Acho que o seu áudio caiu. Não, fala, André, fala. E que, se você for analisar, além de ser, claro, um retrocesso com a questão educacional por perspectivas morais, etc., parece que é um tipo de pauta que para tirar a discussão de coisas importantes. Como, isso. Não é? Isso mesmo. Tem pautas importantíssimas, que é a Previdência, quer dizer, é tanta coisa para pensar. Você vai realmente pensar se o professor é um erotizador ou um doutrinador, não é? O negócio do kit gay, né, da mamadeira. Sim, mamadeira de piroca. Isso, aí joga tudo isso para dentro, explora a boa vontade dos fiéis, entendeu? E coloca essa discussão numa cortina de fumaça, mas, na verdade, o que está passando são as pautas econômicas, né, que está retirando direitos dos trabalhadores, reforma da Previdência, a MP 905, agora que praticamente rasga a carteira de trabalho. Então, as pessoas ficam assustadas e preocupadas com esse tipo de discussão e a pauta econômica está entrando. Deputado, como diria Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, é um projeto, né? Ela é eterna, né? Então, na verdade, eles querem passar essas pautas econômicas, mas se puder também destruir tudo que a gente tem na educação, eles destroem, porque é um projeto de ter um povo
e está ali achando que o problema é que o professor erotiza, que o problema da educação é que o professor doutrina, né? Enquanto a gente está criando aí, está botando militar na escola, que é para vigiar professor, não é militar no sentido de uma escola militar, mas é uma ocupação militar na escola, né? Onde você coloca ali o militar que está na reserva, você não sabe que militar foi esse, o que ele fez para estar na reserva, tomando conta das nossas crianças. É muito complicado isso tudo e, bom, a gente tem que lutar mesmo por isso. Eu queria dar aqui, antes da gente continuar a nossa entrevista, um olá para o pessoal que está aqui. A Rosane Raduan, que está sempre aqui com a gente, está dizendo: olá, boa tarde, todo o funcionalismo público federal está sendo desmontado. Daniela Almeida saudando o deputado aqui, dizendo: estamos juntos. Joana dizendo que meninas de esquerda são lindas. Então, obrigada, Joana. Sueli Andréia, fala, Betão, estamos juntos. Mandrake, que foi seu aluno do ensino médio, provavelmente o nome dele não era Mandrake na escola. Não. Mas é muito bom quando a gente encontra um ex-aluno, né? Eu gosto muito. Eu queria dizer aqui que eu tenho um filho que faz geografia, também estuda geografia na UFRJ, fico muito orgulhosa dessa profissão de geógrafo que meu filho escolheu. A Adriana Brito disse que foi ato falho, o partido sem escola, o partido único do Bolsonaro, sem escola de qualidade, alienada e burra, porque o senhor tinha falado partido sem escola e não escola sem partido, que na verdade... escola sem partido. É escola com fascismo, né? É escola com fascismo, porque a gente sabe bem a qual partido e a qual tipo de ideologia esse tipo de projeto... Que nos levará a um partido sem escola. Ao partido sem escola, cabe as duas coisas. Exatamente isso, não é? Desculpa aí o ato falho. Mas, enfim, vamos... eu não sei, André, se vocês vamos já entrar na questão dos crimes ambientais. Passo para você já e fazendo a interlocução com o deputado. Betão, eu morei em Mariana e em Ouro Preto, e a gente sabe que a realidade das cidades que têm a mineração como uma base econômica é uma realidade sempre pautada pela mineração e pelo poder que ela exerce sobre o município, né? Há um tempo atrás, eu vou começar a perguntar, não sei se você... Como é que está a situação, por exemplo, da região de Bento Rodrigues, e não só Bento Rodrigues, como, por exemplo, Mariana, né, que saiu um pouco tempo atrás uma informação de que a Fundação Renova estava, né, de certa forma, guardando informações sobre a qualidade da água, guardando informações importantes, inclusive e tentando interferir no próprio processo de reconstrução do que seria Bento Rodrigues, porque acho que é importante a gente levar em consideração a importância da comunidade para aquele pessoal, não é? Porque fala que reconstruir Bento Rodrigues não só reconstruir casa, você está reconstruindo uma história. Ali eles tinham uma cultura, uma história, não é? Da mesma forma que Brumadinho, não é? Então, como é que está essa situação em Mariana, por conta de Bento Rodrigues, e aí sim a ação da Samarco, que inclusive está voltando, não é? A Vale, né, em Brumadinho, agora Barão de Cocais, quer dizer, porque o que me indigna é você ver a mineração como uma base econômica, que a gente sempre sabe que tem um peso importante nas decisões políticas, mas o ponto que chegou hoje o estado de Minas Gerais, de barragens rompendo e da população clamando, né, socorro. Por outro lado, algumas regiões lutando para que não tenha mais mineração, então que não se minere em regiões próximas, como a região do Cerro. Entrevistamos uma menina do MAN que estava contando o drama que tem sido ali no Cerro. Como é que tem sido esse embate? Não, eu tenho visitado algumas regiões aqui. A impressão que a gente tem, assim, vou tentar contextualizar, é que a população vive eternamente com medo, né? Apavorado com a situação. Nós tivemos recentemente aqui na região, próxima a Congonhas, teve um tremor, né, de 3 graus na escala Richter, que onde tem uma barragem gigantesca, né, que pode inundar praticamente, enlamear, né, metade da cidade de Congonhas. Agora, recentemente, também um alarme, de novo, uma mina próxima a Barão de Cocais. Eu estive pessoalmente em Barão de Cocais. A cidade é toda demarcada, né, com linhas amarelas, por onde a lama passará caso rompa aquela mina com um soco, né? As pessoas vivem ali com o que eles chamam de lama invisível,
né? Porque aonde que ela vai passar numa altura de 4 metros, que é a previsão. Então, o comércio já fechado, as pessoas estão doentes, né? Problemas psicológicos, psiquiátricos. Então, é essa condição lá de Barão de Cocais, né? No meio disso tudo, nós temos uma discussão que o governo Zema vem fazendo, que é sobre a questão da privatização das estatais, CEMIG, Copasa e tal. E nós estamos contrapondo isso com uma discussão sobre a reestatização da Vale. A reestatização da Vale, que é uma discussão que nós fizemos, que já foi encampado no último congresso do PT, né? Nós apresentamos essa emenda, e agora também no congresso da CUT Minas Gerais, porque a gente entende que... Aliás, é importante lembrar que a Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal, né, ela foi privatizada na década de 90, a preço de banana. Nós somos lá de Juiz de Fora, estivemos presentes nos 3, 4 leilões, tentativas de leilões, né, que fizeram no Rio de Janeiro. Na época, a CUT, o Partido dos Trabalhadores, pediu que a gente ajudasse, né, fazendo caravanas para lá. Conseguimos impedir 3 vezes, depois ela foi privatizada. E, ao se tornar uma empresa privada, bancada por acionistas, né, do mundo inteiro, o que interessa para esses acionistas são os lucros. Então, eles não investem nas seguranças das barragens, né? Somente uma empresa pública é que pode garantir a segurança das barragens. Então, esses acionistas estão pouco se lixando se está tendo rompimento de barragem aqui em Minas Gerais. E qual que é o quadro? Na CPMI, aliás, a CPMI do Congresso Federal aprovou também, está indicando que seja feito um plebiscito no estado de Minas Gerais sobre a reestatização da Vale, né? É importante campanha. Então, nós estamos abrindo esse leque para fazer essa discussão. E aí tem gente que pode estar nos ouvindo e falar, mas isso é um absurdo. Não, nós já estamos com mais de 2.000 empresas no mundo que foram reestatizadas, principalmente no setor, tanto no setor de mineração quanto no setor energético e de água, né? Porque eles não dão conta, né? Então foram reestatizados. Então, essa é uma campanha importante que nós estamos travando. E a CPI, que foi criada aqui também na Assembleia Legislativa, concluiu que nós temos aqui no estado de Minas Gerais mais de 40 barragens nas mesmas condições de Brumadinho e Mariana, que então tem que ser monitorados, pode estourar a qualquer momento. A Fundação Renova, na qual você citou, nós tivemos uma audiência pública aqui também, muita reclamação das pessoas, tanto em Mariana como em Brumadinho, né, que foram atingidos, que são feitas negociações à parte com as famílias, né, indenizações que não são compatíveis, né, com a destruição que ocorreu, com o que as pessoas perderam, né? Porque, não sei se você sabe, por exemplo, lá em Barão de Cocais, a orientação é que, no rompimento, obviamente, as pessoas deixam suas casas, mas eles vão fazendo um inventário que não corresponde ao que tem lá dentro. Então, tem gente que tem uma casa muito boa, 2 carros dentro da garagem, que vai, se for abandonada, a lama vai passar por cima e depois talvez vai receber uma indenização de R$100 mil, R$150 mil, que é bem aquém do patrimônio que ela tinha, né? Então, é uma discussão muito difícil que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais, né, nessa região aqui, principalmente no entorno de Belo Horizonte. E você falou, você tocou num ponto que me lembrou, porque em Bento Rodrigues, muitos moradores contaram, né, porque aí vem depois do acidente, né, aliás, do crime ambiental, que a Vale, essa marca, desculpa, ela tinha ido nas casas, ela fez um inventário. Então, tem essa história que tem um inventário de Bento Rodrigues. E que ali eles sabiam, assim, de tudo. Quantas galinhas, quantos ovos as galinhas botavam, até quantos talheres eles tinham. Quer dizer, que tá no fundo, o que eles fizeram? Eles botaram no papel e viram que era muito mais fácil deixar acontecer o acidente, né, romper a barragem, do que efetivamente partir para algum tipo de... no caso, tinha que fazer uma reforma, né? Tinha que fazer uma outra forma de barragem, né? Ou então melhorar aquela barragem, porque eles já sabiam que ia ter um problema. E mais, né, o amadorismo, né? Porque, Betão, o que me assusta é que você não teve em nenhum momento o caso de Mariana, né? O pedido do apito, né? Porque era só tocar a sirene, né? Do Bento Rodrigues.
E esse descaso todo, ele sabendo, né, a região ali de Brumadinho também, que aquilo ia acontecer, e aquele refeitório ali embaixo, quer dizer, é um descaso. Exato. E o pior é não entender que as estatais elas têm uma função social. Exatamente. Não é lucro. E é por conta, né, dessa deturpação do papel do que é uma estatal e de você pensar ela enquanto uma empresa privada, é que você gera esse desequilíbrio que a gente tem hoje. Exatamente. É só uma empresa pública, uma estatal, que pode garantir a segurança dos trabalhadores, né? Porque esse crime de Brumadinho foi o maior crime trabalhista da história do Brasil. O crime ambiental, cuidar da segurança das pessoas que vivem nos seus arredores, né? Garantir divisas para o Estado, não para os acionistas, né? Porque, lembrando, retorna a Lei Candir. Né? Então, ela manda divisas, manda riqueza para os seus acionistas e não paga taxas, aqui paga royalties. Né? Destrói as cidades onde elas exercem a mineração, paga alguns royalties e tal, mas o pesado mesmo, né? Que são as taxas de exportação e tal, ela está isenta. Né? Parece que a gente ainda vive num momento... Não, a gente ainda vive num momento da colonização, né? Onde a gente está aqui, colônia de exploração, para ser explorado e mandar dinheiro para o exterior o tempo todo. Adriana Bitro, e as vidas que vão, que se danem, exatamente. Roberto Fausto diz, Betão e Itabira, berço da Vale, tem os mesmos problemas. Isso. Está dando boa tarde aqui. Aglai Lúcia, Betão, com todo esse escancaramento de total das arbitrariedades, as instituições não podem reagir, mas segura aí essa pergunta, porque eu vou juntar com uma outra minha. Faduan Pinheiro diz, oi, Betão, estamos aqui em Venda Nova com Patrícia, que te manda aí ele não completou, deve ser beijo. Né? Beleza. Um abraço. Dá um abraço para ela também. Bom, a gente tem muita gente aqui. Teve uma pessoa que reclamou, perdi o nome, Maria Gomes, dizendo que o som está baixo. Maria, tenta ver aí no seu computador se não é o seu aparelho que o som está baixo, porque ninguém mais reclamou de baixo, então acho que deve ser aí do seu aparelho. Pedir para o pessoal que está aqui, 1.100 pessoas nos acompanhando, já indo, compartilhando a live, quem puder, se inscreva na TV 247. Quem puder ainda, torne-se membro. Ao lado do canal, inscreva-se, tem um botão torne-se membro, que é uma contribuição pequena por mês. E quem puder, melhor ainda, faça uma assinatura solidária do Brasil247.com/apoio, e porque é com a ajuda de vocês que a gente mantém uma imprensa progressista para poder estar trazendo aqui verdades, coisas que não aparecem na mídia golpista, que vocês têm acesso aí nos canais. Isso aí. De imprensa. Você falou aí de reestatização das empresas, das áreas energéticas, né? E essa luta contra a reestatização da Vale, que a gente fica imaginando, né, como você mesmo falou, que uma empresa que é privatizada e que só visa lucro está pouco se importando com a vida das pessoas, com a população que ali mora, com os trabalhadores que ali trabalham, porque ela está realmente visando lucro e visando o máximo de dinheiro que possa conseguir dessa mineração, né? E aí, quando você fala em reestatização, me dá assim uma esperança, né? Um ar de esperança, porque o que a gente tem visto também, né? A Vale foi privatizada na época do Fernando Henrique Cardoso e foi uma luta, né? Contra isso, a gente não conseguiu barrar, mas agora a gente está em pleno governo Bolsonaro e entrega do pré-sal, e a gente fica essa discussão, né? Será que o que já foi entregue, por conta que são áreas estratégicas do Brasil, né? Como a mineração, que é muito perigosa, como é a área do petróleo, porque o pré-sal foi todo investimento brasileiro, que foi ali o Brasil, né, os governos do PT, que investiram na pesquisa para achar essas reservas, essas enormes reservas de petróleo, que garantiriam aí energia para mais de 100 anos para o brasileiro, e não só a energia, mas tudo que está ligado a ela, né? Todo o desenvolvimento científico, a pesquisa, tudo isso, né? Eu fico querendo que você dê mais detalhes como que a gente pode reestatizar essas coisas que já foram privatizadas e se a gente tem alguma esperança de, talvez, depois de um governo terra arrasada como esse governo Bolsonaro que a gente tem aí, se a gente tem alguma esperança de trazer de volta para o povo brasileiro o que nos está sendo roubado, deputado.
Não, os processos de reestatização que existem no mundo são duas formas. Você devolve o dinheiro corrigido, né, para aqueles que compraram, né, ou você vai confiscar mesmo e voltar com a riqueza para o Brasil. Existem essas duas formas. No caso da Vale, por exemplo, ela foi privatizada na época por 3 bilhões. Né? A empresa valia, né, 100 bilhões, né, e ela foi privatizada por 3 bilhões. E aí, junto com a privatização, veio a Lei Candir. Né? Então, essa é uma forma que dá para fazer. Né? E é isso que tem ocorrido. Né? Nós tivemos... o Zema fala, por exemplo, aqui em privatizar a CEMIG. Né? Aqui tem uma lei em Minas Gerais que, para privatizar a CEMIG, você tem que fazer um plebiscito junto à população, se ela aceita ou não. Né? Estiveram aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputados de diversos partidos, partidos de direita, de centro, de esquerda, de Goiás, relatando o que está acontecendo em Goiás, cuja a companhia energética foi privatizada. E a qualidade caiu, o preço da luz foi lá para cima. Né? Agora, o governo Bolsonaro, essa desgraça, é uma verdadeira liquidação que ele está fazendo, principalmente no campo do pré-sal, né, do petróleo, a mando, né, das grandes potências imperialistas, principalmente através dos Estados Unidos. Né? Onde tem petróleo, você vê que tem confusão e interferência dos Estados Unidos. Né? Venezuela, agora no Brasil, com a descoberta do pré-sal, né? Só para lembrar desses dois, os países africanos, Nigéria, né? grandes reservas de petróleo. Então, o capitalismo está numa crise sem precedentes, né? E está atacando, em especial agora na América Latina. O Brasil é um exemplo disso, né? Retirada de direitos trabalhistas, reforma da Previdência. Tem trabalhador que não vai conseguir se aposentar. Né? Os direitos trabalhistas estão sendo retirados dia após dia. Essa última MP, agora que lançou o MP 905, ele vai jogar a população brasileira numa carteira, chamada carteira verde amarela, em que você não tem direito. Bobear não vai ter 10º nem 1/3 para o futuro. Você que se vire para poder juntar o dinheiro. Então, isso tudo para quê? Para garantir, né, tanto a retirada dos direitos trabalhistas, reforma previdenciária e a entrega das nossas riquezas, para garantir lucro para esses acionistas, né, que vivem lá em Miami, vive na Europa, vive no bem bom. Né, 1% da população mundial, né, que mete a mão no resto da população. Felizmente, há uma reação gigantesca da classe trabalhadora. Né? Nós estamos vendo os protestos no Chile, na Bolívia, nesse golpe que foi dado, né? Na Colômbia, no Equador, e eu espero que isso vá despertar aqui no Brasil também, vai chegar aqui no Brasil. Né? A população vai precisar reagir contra essa liquidação que está sendo feita dos nossos direitos e das nossas riquezas. Perfeito. Hoje, inclusive, foi a primeira manifestação que houve na França contra a reforma da Previdência lá, né? Contra estão tirando os direitos dos aposentados, e na França o negócio já está quebrando pau também. Então, a gente vê uma coisa mundial, né? O pau quebrou no Chile, deram um golpe na Bolívia, o pau quebrou na Bolívia. Eu acho que a gente tem que se preparar, porque aqui no Brasil, uma hora esse pau vai ter que quebrar também, né, minha gente? Exato. Se você me permite dar um palpite aqui sobre essa questão da França, você tem há mais de um ano os coletes amarelos, que são os trabalhadores uberizados, né, aqueles que não têm direito a nada, não têm direito nenhum. Todo sábado eles vão às ruas, são milhares e continua esse protesto lá. E agora se junta a classe trabalhadora, aquela que tem a carteira assinada, né, fazendo a greve geral. Na Argélia, a ex-colônia da França, né, que conseguiu sua independência através de uma guerra, também toda sexta-feira, como é um país muçulmano, quase metade da população do país, um país de 40 milhões de habitantes, sai às ruas contestando o regime. Né? Inclusive, isso levou à prisão da secretária-geral do Partido dos Trabalhadores da Argélia, a Louisa Hanoumi, que foi condenada a 15 anos de prisão há um mês atrás, ou 2 meses atrás, por supostamente estar organizando, né, esses protestos. Além dela, também de várias lideranças, e a população exigindo a Assembleia Nacional Constituinte naquele país para poder mudar o regime.
assim como está tendo também no Líbano. No Líbano, a explosão social surgiu a partir de uma tentativa de taxar mensagens de WhatsApp pelo governo, né? Então, isso acabou botando a população que já estava descontente com uma série de direitos, estavam sendo retirados, também em movimentação. E assim está indo pelo mundo afora. E é muito... Só para a gente pensar um pouco mais com relação a isso, se você levar em consideração essa crise mundial, essa interferência na América Latina, aí você pega o vice-presidente dos Estados Unidos que vem avisar que os Estados Unidos vão intervir em qualquer tipo de revolta na América Latina e, claro, né, incluindo, e sobretudo o Brasil. Aí depois você vê alguém ligado à embaixada dos Estados Unidos que vai na Lava Jato. Quer dizer, é impressionante. A coisa descarada. Acho que no golpe militar em 64, eles faziam... E olha que eles já tinham aqui todo um sistema montado no Rio de Janeiro, eles eram mais discretos do que agora. Exatamente. Né? É um absurdo, é um absurdo. E eu também acho que quando a população começar a sentir na pele, né, que vai incidir sobre a alimentação, como já está incidindo sobre o preço da carne, que isso vai tirar... classe média, e acredito que vai chegar muito rápido, igual a classe média argentina, né, que teve que começar a diminuir um prato, né, ou diminuir uma refeição, quer dizer, a coisa começou a pesar. Eu acho que isso vai acontecer aqui, e aí, a partir disso, a gente, quem sabe, mude um pouco. Mas é muito engraçado, Betão, porque eu brinco muito com Daphne, que quando você vai pegar a internet não funciona, o meu jargão é privatiza que melhora, né? A promessa qual era da privatização da telefonia? Nossa, o melhor serviço de telefonia vai ser a partir da privatização. E não é. O mais barato, e não é. E as pessoas não se dão conta disso, né? Elas não refletem sobre questões básicas, que a privatização não vai nem melhorar o serviço, nem baratear o serviço, né? Então, é como você vê como a classe trabalhadora é explorada, né? E aí essa outra demanda moral, que agora virou uma base política, está aí para ludibriar as pessoas, e nós somos perseguidos exatamente porque a gente tem esse pensamento crítico e está ali para levantar essas questões. Né? Exatamente. Né? É isso que você falou da interferência dos Estados Unidos, enviando para cá, dizendo que vai intervir, é o império, né? O imperialismo. Como ele está em crise, né? O império, quando entra em decadência, ele arrasta tudo ao seu redor. Né? Se a gente pegar a história dos impérios, né? Do Império Romano, ele arrasta tudo, bota fogo em tudo. Nós estamos vivendo exatamente esse processo. Né? Na crise de 2008, a dívida interna dos Estados Unidos chegava a 5 trilhões de dólares. Hoje ela chega em 15 trilhões de dólares. É muita coisa. Né? Então, nós estamos entrando num processo pior do que a crise de 2008. Né? Já está tudo armazenado, as bombas já estão colocadas, só falta engatilhar. Então, um processo meio perigoso que nós estamos vivendo. A gente sabe, né, que a ascensão do fascismo ela se dá justamente com a crise do capitalismo. Né? Então, a crise do capitalismo, porque quando o capitalismo não consegue mais dar aquelas migalhas ali para o trabalhador, para acalmar os ânimos, né? Então, quando o capitalismo entra em crise, que você quer ganhar, porque está faltando dinheiro para quem... Aquela pouca concentração, né? Aquela concentração de quem ganha muito, e aí você só consegue governar através da força, da brutalidade, né? E é o que está acontecendo no mundo, é o que está acontecendo no Brasil, né? Você está aí impondo tanto essas reformas todas, mas você tem todo dia uma ameaça de força bruta, né, como aconteceu no Chile, como acontece na Bolívia, né, e agora, hoje, o pau está quebrando lá na França também, e vai ter repressão, porque as pessoas começam a ficar descontentes, e aí a gente fala disso aqui, que essa hora vai chegar aqui no Brasil, e aí o pessoal aqui do chat escreve muito, brasileiro é pacífico, brasileiro luta, brasileiro... Aí eu pergunto, como que a gente vai fazer? Porque a gente sabe, né, que quando a gente está vendo um governo autoritário ameaçando o tempo todo a população, como a Andréa falou, inclusive com a ajuda americana, que está morrendo de medo do Brasil, porque você não pode comparar uma população brasileira com a população da Bolívia ou do Chile. Quando o negócio ficar feio aqui, vai ficar muito feio, porque é muita gente e o território é muito grande. Né? Como que a gente consegue trabalhar com essa perspectiva e, ao mesmo tempo, numa perspectiva de uma esquerda
que está aí, né, inclusive o senhor, com seus cargos e muito preocupado com essas eleições, se a gente não sabe como é que vai continuar, primeiro, esse sistema e numa perspectiva que democracia já não existe, praticamente, porque eles prendem Lula, tiram Lula enfim, da possibilidade de se eleger, na maior né, na coisa mais descarada do mundo, né? Agora a Lava Jato começa a sofrer derrotas, porque a própria direita começou a se incomodar ali, né? Inclusive gente da Lava Jato ameaçando o Supremo, né? A gente vê um Supremo ali tutelado. Como que a gente consegue pensar numa normalidade, né, do país, sabendo que a gente tem essa ameaça, e qual é o papel da esquerda nisso? É continuar pensando numa perspectiva de eleição ou tentar dar apoio a essa massa insatisfeita que está aí por se insurgir? Não, nós temos que, a esquerda, os partidos de esquerda, tem que organizar a população imediatamente todo dia, né? Porque senão não vai sobrar nada na próxima eleição para lutar. Agora, eu não concordo que a população brasileira é pacífica. Não, nós tivemos grandes movimentações nesse período, desde o golpe de 2016, que nós estamos vivendo manifestações atrás de manifestações, nós conseguimos barrar a reforma da Previdência do golpista do Michel Temer, mas ele entrou com a reforma trabalhista. Nós estamos tendo dificuldade, né, para barrar as investidas do governo Bolsonaro, mas ele conta, né, com uma grande parcela do Congresso, dos deputados, libera emendas, né, 40 milhões de reais para cada deputado, além dos 11 milhões que cada deputado federal tem, para ter votado nessa reforma da previdenciária, dessa contra-reforma que foi feita. Então, os sindicatos, as centrais sindicais, elas vão ter que organizar, né, ajudar a organizar a classe trabalhadora, a se juntar aos estudantes, aos movimentos sociais, para a gente tomar as ruas, né, e pôr um fim a esse governo Bolsonaro. Nós temos que pôr um fim a esse governo, porque senão esse governo vai pôr um fim ao Estado. Né? O que eles estão procurando é o Estado mínimo, é não ter nem escola, se for possível, é trabalhar com voucher em escolas privadas em vez de ter escola pública. Né? Ganhamos um reforço muito grande quando Lula sai da prisão. Né? E eu saúdo a disposição de Lula em se dispor a rodar todo o Brasil, né? Ajudando a organizar o partido e a sociedade, os sindicatos, a se mobilizarem. Né? O Lula tem uma grande audiência. Né? Então, isso vai ser importante também nesse processo. E, no meio disso tudo, nós ainda temos que trabalhar pela inocência de Lula. Lula está livre em função, né, do julgamento que ocorreu, garantindo que ele pode ser preso durante a segunda instância, mas ainda tem outros processos que foram forjados nessa Lava Jato. Né, absurdo. Essa decisão agora do TRF4, né, que se contrapõe, inclusive, a uma decisão do STF sobre a questão de quem que dá a última declaração, é um verdadeiro absurdo. Né? Então, é um momento de perseguição que está ocorrendo. Na verdade, esses caras têm muito medo do Partido dos Trabalhadores, têm muito medo do Lula, né? Eles querem ele preso, continuar preso para ele não organizar. Então, nós vamos ter que juntar, cada um dar a mão ao outro e vamos ter que resistir a esse processo. Então, é dessa forma que eu estou vendo. Muito bom. Andréia, você tem mais alguma pontuação? Não, eu só ia falar que daí é o tamanho do Lula, porque né, na mesma semana você ter a fala do Mike Pompeo e a vinda desse representante aqui na Lava Jato, e um outro ponto que eu acho que a gente tem que pensar, né, Betão, é esse papel político do judiciário, porque esse golpe também nos levou, né, ao rompimento total do tecido institucional, as instituições derreteram, o judiciário brigando com o judiciário. Por enquanto, até agora, não começaram as delações do judiciário, né? Mas seria muito importante se a gente chegasse numa investigação um pouco mais profunda da participação do judiciário nesse golpe. Né? Esse golpe que nós sofremos foi um golpe midiático, jurídico e policial. Né? Não é fácil, não. Não é fácil. Eu queria ler aqui o superchat do Carlos Alberto Veloso Lopes. Boa tarde, o PT tem que ter uma frente para rebater fake news, uma frente para exigir apurações das denúncias contra a Lava Jato e outra frente para agir nas votações do Congresso. A esquerda tem que se unir e criar as câmaras de combate.
Então, obrigado, Carlos Alberto. O pessoal aqui está saudando muito a participação do deputado. Ana Lúcia Lima Pereira diz: Betão teve meu voto. Adriana Brito: o povo ter direito a uma batata por dia para ter força para trabalhar no outro. Exatamente, né? Estão querendo, inclusive, acabar com as creches, né? Não é só com voucher, dando voucher para a escola, está querendo acabar com creche. É um negócio assim, é desumano que eles estão fazendo com a educação brasileira. Gente, está na nossa hora já de terminar aqui. Passo a palavra para o deputado, se tiver mais alguma colocação a fazer antes da gente terminar nossa transmissão aqui. Não, eu que agradeço a vocês, a todo mundo que nos acompanhou aí nessa transmissão ao vivo, o pessoal que nos mandou cumprimentos, né, que você estava citando, Daf. E é isso, né? Acho que agora é continuar a luta e ficar atento ao chamado, né, dos partidos políticos e das centrais sindicais e dos seus sindicatos, né, participar das assembleias, ajudar a elaborar nessa discussão, porque é só a luta mesmo que vai fazer com que a gente saia desse processo. Tá? Um abração para todo mundo, então. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Lembrando que hoje, eu que agradeço. Tarde, a gente tem manifestação na Paulista, no vão do MASP lá. Então, contra a ação da Polícia Militar em Paraisópolis, vai ter uma manifestação. Quem for de São Paulo, vá lá, é muito importante, né? É muito importante o povo na rua. E pedir para o pessoal já compartilhar a live. A gente tem aqui bastante gente acompanhando a gente. Se todo mundo for lá, deixar um like, se inscrever na TV 247, compartilhar a live, é importante para a gente. O pessoal fala aqui muito, o Carlos Alberto Veloso Lopes falou que o PT tem que ter uma frente para rebater fake news. É muito importante que as pessoas compartilhem os canais dessa esquerda que tem acesso aí ao YouTube. Então, é muito importante que a gente aumente o nosso alcance para rebater essa mídia hegemônica que está aí, porque é um trabalho assim de anão contra gigante, mas que um dia a gente consegue chegar lá, né? Muito obrigada, André. E eu agradeço muito. Até a próxima, quando o canal está aqui aberto, quando tiver alguma denúncia, alguma coisa que ache importante vir trazer para a gente falar aqui. Abração.